Mateus capítulo 5, versículo 1, começa estranho esse texto, e é interessante porque nos parece que as coisas espirituais, elas são estranhas. As coisas espirituais, elas são estranhas, elas fogem ao padrão, elas fogem ao que é normal. As coisas espirituais, elas são contraditórias diante da nossa mente humana. Eu vou ler alguns versículos de Mateus 5, mas eu vou pegar só um especial. Mateus 5, 1 diz assim: ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e sentou-se. Os seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurado é uma palavra que nenhuma da versão da Bíblia pode mudar, né? Normalmente não mudam, mas bem-aventurados é feliz, é mais que isso, é muito feliz, ou é felicíssimo, né? As traduções não vão colocar isso aí, porque não fica muito estético. Mas bem-aventurados os pobres de espírito, feliz é o pobre de espírito, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E ele continua ainda nessa mesma linha, e eu quero parar no versículo 4. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Haverá consolo para o que chora. Mas é estranho dizer que quem chora é feliz, porque nós achamos que o choro sempre é ruim, estou sofrendo, estou mal e tal. Mas na realidade, esse que chora aqui não é aquele que chora somente por si mesmo. Alguns estudiosos dizem que Mateus de 1 a 11 está falando do homem que tem um desafio gigante para alcançar, né? De ser humilde e ter a recompensa, de chorar e ter a sua recompensa, de querer a justiça, desejar a justiça e ter a sua recompensa. Mas eu acredito que nesse texto também fala daqueles que choram não por si mesmo, mas que choram por outro. Não está olhando para si, esse choro não vem para si, não é por ele, mas é por outro. Eu acompanho a igreja de Jesus, eu tenho o privilégio de acompanhar a igreja nos últimos 50 anos. E eu vi muitas fases da igreja. Eu vi a fase que nós saíamos à rua, jovem, adolescente, e a gente distribuía folheto evangelístico. Você lembra, né? Você é do seu tempo. Alguns talvez vão lembrar. A gente saía na feira livre, tinha folhetos evangelísticos, punha o carimbo da igreja e dava para as pessoas o folhetinho, né? Evangelismo. As pessoas, alguns pegavam, outros jogavam no chão, outros nos xingavam, mas a igreja fazia esse tipo de sair para fora. Eu sou da época em que se fazia culto ao ar livre. No centro de São Paulo, fazíamos culto ao ar livre. Levava 2 caixinhas, um violãozinho, e pregava-se o evangelho lá. Na Praça da Sé tinha um homem muito famoso, eu esqueci o nome dele, mas foi muito famoso, ele pregava muito bem. E a igreja saía para fora. A igreja tinha um ímpeto de sair das suas paredes. E pensando nisso, tem uma ilustração que eu quero dar, que é um texto da escritura lá de Lucas. Certa vez Jesus pegou Pedro, Tiago e João, lembram? Era a tríade especial de Jesus, era o núcleo duro dos apóstolos, que participaram nos momentos mais especiais de Jesus, com Jesus. Ele pega Pedro, Tiago e João e vão até uma montanha. E quando sobem naquela montanha, uma coisa tremenda acontece. Eles dão uma cochilada, os apóstolos dão uma cochilada, e de repente quando abrem os olhos, especialmente Pedro, porque o texto se põe em Pedro, ele abre os olhos, Jesus está brilhando. A roupa dele brilha como um relâmpago, diz a escritura. O seu rosto brilha, o seu cabelo brilha, uma luz total. E Pedro, quando vê aquilo, ele fica pasmo. O que é que está acontecendo?
E junto com Jesus aparecem dois homens, ícones da fé judaica, ícones da história bíblica, Elias e Moisés, conversando com Jesus. E Pedro fica tão tomado, ele fica tão abestado, como diz o nordestino, que ele fala para Jesus assim: Senhor, que legal esse lugar aqui, vamos fazer 3 tendas e vamos ficar aqui. Ele diz o texto que ele não sabia o que estava falando, mas a verdade é que aquele momento estava sendo um momento de força, de glória, de coisa alegre, de poder, de manifestação, de presença, de você ver Jesus e sentir aquela unção, aquela coisa que talvez você já tenha experimentado numa ministração, num culto, alguém que pôs as mãos sobre você e você sentiu uma onda, um mover, uma coisa poderosa. Isso tem acontecido no nosso tempo. E acho que eles estavam sentindo aquilo, e Jesus, ele falou: vamos ficar aqui. De repente, nesse meio de coisas que Pedro falava, vem uma nuvem, encobre Jesus, encobre os 3 homens, e uma voz fala: esse é o meu filho, esse é o meu filho amado. E quando sai a nuvem, lá está Jesus de novo, judeu simples, uma túnica, uma roupa, uma sandália, certamente com barba, um homem comum. E Jesus fala assim para eles: olha, eu não quero que vocês contem nada do que aconteceu aqui para ninguém até o dia da minha ressurreição, porque nós agora vamos descer. Lembra, estavam na montanha, e quando eles descem, e imagino que desceram debaixo daquela energia, quando eles descem da montanha, quem eles encontram lá embaixo? Lembra da história? Encontram um pai desesperado, com um filho provavelmente já grandinho, e uma criança endemoniada. E eles estavam discutindo, e o pai do menino se aproxima de Jesus, é Jesus que chega lá, e o que está acontecendo? E o pai fala: eu trouxe o meu filho, tem um demônio, um espírito ruim nele, que joga ele no fogo, joga ele na água, e quer matar, quer destruir. Eu trouxe para os seus discípulos, eles não conseguiram expulsar. Não conseguiram expulsar. E Jesus conversa com aquele homem, e o homem fala assim: nos ajude se é que você pode. E Jesus diz: se pode, se tiveres fé, tudo é possível. E aquele homem fala uma frase que eu gosto muito, ele diz assim: Senhor, eu creio, ajuda na minha incredulidade. Ele foi vulnerável, né? Ele falou: esse demônio, esse negócio é tão feio aí que Jesus, eu não sei não se eu aguento, se eu acredito. E ele disse: ajuda na minha incredulidade. Isso de fato, irmãos, é uma ilustração que eu vejo que a igreja precisa pegar o que acontece hoje. Como eu disse, eu acompanho a igreja há muitos anos, e eu entendo assim: a igreja, muitas vezes ela consegue ir à montanha, ela sobe na montanha e vê Jesus glorificado, nos seus cultos, nos seus louvores, nas suas ministrações, e nós recebemos aquele poder, aquela unção, aquela palavra, aquela coisa poderosa, que enche a nossa vida, enche o nosso coração. Mas na semelhança dos discípulos que estavam naquele lugar de glória, eles são chamados, a igreja é chamada a descer. A igreja tem que descer a montanha. E quando a igreja desce a montanha, as pessoas estão chorando, as pessoas estão sofrendo, as pessoas estão endemoniadas, as pessoas estão perdidas, as pessoas estão drogadas, as pessoas estão morrendo, sem Cristo, sem esperança. Recentemente, 2, 3 semanas, eu estive num velório de um cunhado meu. E acho que a maioria de vocês já passou por isso, já viu esse tipo de coisa. É muito estranho você ver aquela pessoa que você conhecia daquela caixa de madeira, pálido. Não era ele. E entrou para a eternidade. E cada vez que eu vou em lugares assim, em situações como esta, eu fico pensando: entrou na eternidade com Cristo ou sem Cristo? Porque é terrível imaginar, é horripilante imaginar uma pessoa entrar para a eternidade sem Cristo, onde a Escritura nos revela que não há mais esperança. E a igreja, ela não pode estar lá na montanha o tempo todo, ela tem que descer.
ela tem que pegar a glória, ela tem que pegar o fogo, ela tem que pegar o poder e descer à terra, porque este é o plano de Jesus, que a igreja ministra aos povos. Por isso que ele diz: bem-aventurados os que choram. Não é por si, não é porque eu não tive um aumento, ou porque eu não ganhei na loteria, ou porque eu não tenho, eu sei lá o que. Não está chorando por si, está chorando pelo outro, pelas almas que estão sendo perdidas. Será que a igreja hoje, irmãos, está pensando nisso? Ou estamos pensando apenas: que culto legal, o pastor Bruno tem que pegar todo domingo aqui um culto para eu sair feliz, uma pregação para eu sair feliz daqui. Ele tem, eu não. O louvor tem que ser bom, tem que mexer com a minha alma para eu sair e não sei o que. E quem disse isso? Aonde está escrito isso? Acho que nós cantamos alguma coisa ser escravo, não é? Eu li alguma coisa ser escravo. Não somos escravos. Eu tenho lido alguma coisa assim. Você sabia que você é escravo? Sim. Se você está em Cristo, você já não é mais escravo de Satanás, mas você é escravo de Jesus. A diferença é que o reino de Jesus é paz, amor e alegria, mas você está acorrentado com Jesus. E um escravo não tem férias. Um escravo não tem 13º, 14º. Um escravo não tem vontade própria. O único direito que o escravo tem é obedecer seu Senhor. E Jesus vai à cruz e morre, irmãos, derrama o seu sangue e forma um povo para que esse povo ministre ao mundo sem esperança. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Choram pelo quê? Pelo mundo sem Cristo, pelos palestinos que estão morrendo aos milhares, pelos judeus que foram assassinados aos milhares, pelos judeus que estão reféns. Ou eu só quero estar na montanha? Então eu quero bem rápido apresentar para vocês 4 homens que choraram na Escritura, mas não choraram por si, choraram por outros. O primeiro é Jeremias. Lamentações de Jeremias capítulo 3 versículo 9. Ele diz assim: meus olhos choram sem parar, sem nenhum descanso. Por isso que chama Lamentações, né? É um livro inteiro de lamentação. Sabe por quê? O profeta Jeremias, irmãos, teve um ministério de 40 anos. 40 anos ele ministrou para Israel. Você sabe quantos se converteram? Nenhum. Se ele fosse um pastor ou missionário, ele teria sido expulso, porque ele não ganhou nenhuma alma em 40 anos. E ainda viu a cidade ser incendiada por Nabucodonosor, o templo ser destruído. 40 anos ele prega, e o povo desobediente, uma mula de 4 patas, que ficava resistente a Deus e às verdades, e ele pregando 40 anos. Quando vem Nabucodonosor, e Deus então decreta o julgamento sobre a nação, e todos são destruídos e mortos, levados cativos, ele chora. Ele chora. Meus olhos choram sem parar. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Esse texto de 1 a 9 de Mateus, para mim são as características do homem espiritual. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os mansos, porque darão a terra. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Jeremias, o homem espiritual, um homem de Deus, a única coisa no final que ele podia fazer é chorar pelo seu povo. O segundo homem que chorou na Escritura é o sacerdote Esdras. Depois de 70 anos, os judeus voltam para Jerusalém, para Israel, Jerusalém, e quando eles chegam lá, sabe que eles encontram a nova geração? Pedra e mato. A nova geração nunca tinha visto o templo, ficaram 70 anos lá. Muita gente nasce 70 anos. Eles nunca tinham visto o templo, e eles são chamados para retornar à sua terra. Quando chegam lá, eles só vê pedras e mato, uma terra estéril, uma nação destruída. Livro de Esdras, capítulo 10, versículo 1, ele diz: e enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele, de Israel, uma grande congregação de homens, mulheres, crianças, pois o povo chorava com grande choro.
chorava por sua terra, chorava por sua nação que foi desfeita. Você chora pelo Brasil? Você se preocupa com o Brasil? Ou nós queremos só louvar e cantar, estar lá no fogo, que é muito bom, que é uma dádiva de Deus, mas você chora por sua nação? Quando jovens, meninos e meninas, da idade de vocês, estão arrasados com as drogas, com o sexo ilícito, e a única autoridade que pode mudar o país é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Não são eleições que vão mudar esse país, somente porque Deus fez assim: vão pelo mundo, prega o evangelho a toda criatura, batiza, faz discípulo, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando a pessoa aceita Jesus, ela se transforma de dentro para fora, e aí a modificação de uma nação, aí a modificação de uma casa, aí a modificação de um homem. Teve gente no meu ministério, teve um homem que eu estou me lembrando agora, o cara bebeu 27 anos, bebeu do cachorro lamber a boca dele na sarjeta, bêbado. Veio um dia na igreja, ouviu o evangelho, aceitou Jesus, ficou 20 anos com Jesus, nunca mais bebeu uma gota d'água. Um outro ficou 30 anos bêbado, que a mulher ia tirar ele do boteco. 30 anos de bebedeira. Veio à igreja, ouviu o evangelho, aceitou Jesus, está vivo hoje, nunca mais bebeu uma gota de álcool. Porque a igreja é a única entidade na terra que pode mudar uma sociedade. Deus deu esse poder para você. Então você não pode ficar só na montanha. Nós não podemos só ficar aqui no culto, que legal, que bom, vamos cantar, Deus merece isso, devemos fazer isso. Mas daqui a pouco você vai para a rua, e amanhã você vai enfrentar um chefe miserável, ou uma situação de trabalho horrorosa, não é? Talvez, como o pastor Bruno está falando, tem gente aqui que não tem dinheiro para pagar a conta de luz esse mês, e o sofrimento da sociedade presente esvazia a nossa espiritualidade, e nós começamos a ficar preocupados somente conosco. A gente começa a se preocupar só com a gente. Não sei você o que você vai fazer essa semana, se você vai enfrentar um médico, se você, como o Bruno falou, um diagnóstico. O Fischer recentemente foi operado lá, está bem, né? Está amarrado na cama. Enfrentar hospital, médico, cirurgia, horroroso, não é? E isso tira a nossa... Mas Deus, nós cantamos aqui, né? Na graça, se o mar não abrir, eu ando em cima. A fé me leva até o fim, me leva até onde? A igreja, ela precisa chorar. E quando eu digo chorar, não tem que ser literalmente chorar, mas se preocupar e sofrer pelo povo que está sem Cristo. Após 70 anos, Esdras retorna, e os judeus encontram só pedras e mato, e choraram pelo seu povo. O Senhor Jesus é outra pessoa que chorou, você vai lembrar disso. Jesus chorou pela morte de Lázaro, João 14, 33 a 35. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. É interessante isso, porque 4 dias antes ele teve uma revelação profética que Lázaro ia morrer e ia ressuscitar. Ele tinha certeza que Lázaro ia ressuscitar, mas quando ele chega lá, e Lázaro e Maria e Marta era uma família onde ele se congregava, dizem alguns estudiosos que ele tinha necessidade de família, e ele se juntava lá com a família de Lázaro, e tinha lá comunhão com eles, comia lá com eles, e ele sabia que ia ressuscitar, porque o Senhor Deus lhe revelou isso. Mas quando ele vê as irmãs chorando, os amigos chorando, ele se perturba dentro dele, ele se emocionou. Nosso Senhor. Aí Jesus perguntou: onde colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, respondeu eles. E o texto diz que Jesus chorou. Mas ele sabia que ia ressuscitar. Era para Jesus falar: aguenta a mão aí, negada, eu vou fazer esse cara sair do túmulo. Fica frio aí que eu vou mandar ver, vocês vão ver. Não, ele chora.
Sabe por quê? Porque o príncipe da vida não podia lidar com a morte. O príncipe da vida sentia a dor diante da morte que nós não podemos entender. E ele vai e ressuscita Lázaro. Então é interessante porque ele chorou. Ele sentiu a real dor e a desesperança diante da morte que os seus amigos estavam sofrendo. Para o príncipe da vida, a dor de ter que lidar com a morte, para nós é incompreensível. Segunda vez que Jesus chorou, mais uma vez ele chora. Ele está na última semana de vida, ele vai chegando em Jerusalém. Jerusalém está numa montanha, não sei se você sabe disso, eu nunca fui lá, mas isso é certo, pode ir lá e ver. E quando ele se aproxima da cidade, ele chora. Está em Lucas 19. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela. E disse: se você compreendesse nesse dia, sim, você também, o que traz a paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, e a rodearão e a cercarão de todos os lados. Também lançarão por terra você e seus filhos, não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus a visitaria. O Messias estava passando e eles rejeitaram o Messias. Depois de 70 anos da ressurreição de Jesus, o Império Romano cerca a cidade. General Tito invade a cidade, quebra os muros, destrói o templo, põe fogo na cidade, põe fogo no templo, e os judeus ficam sem nação por 2000 anos. Até 1948, quando a ONU declara um pedaço de terra em Israel para os judeus, sob a presidência do ministro Oswaldo Aranha, na Organização das Nações Unidas. E Jesus olha para a cidade e chorou pelo povo. Entende? Ele não chorou por ele. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. A igreja está sendo chamada desde o início da sua fundação a descer a montanha e ministrar aos que estão perdidos. A igreja, Deus planejou, ele não tem outro plano. Os anjos não pregam o evangelho. Ninguém mais prega o evangelho. Essa tarefa ele deu só para a igreja. E ele está esperando ainda que a igreja cumpra a sua parte. Por isso que eu pego a ilustração de Pedro lá no céu, na montanha. Que alegria, que alegria. Jesus falou: não, vamos descer, cara, porque tem gente lá embaixo que está precisando. Como eu disse, eu passei várias fases da igreja, e eu vejo a igreja atual, gente, muito ensimesmada, sempre olhando para si. O culto tem que ser bom para mim, a pregação tem que ser boa para mim, as coisas têm que ser. Por que Deus não me deu aquilo? E nós esquecemos que a grande promessa de Deus, os galardões, as recompensas estão na eternidade, não estão aqui. E nós pedimos dinheiro para poder continuar fazendo a obra, porque não se faz a obra sem dinheiro. Ai, pastor, que pecado falar de dinheiro na igreja. Veja desde Caim e Abel, quando Abel oferece o sacrifício que Deus aprovou, até o apóstolo Paulo, que foi o que Bruno leu aqui, que esse aspecto de ofertar, de dar, de manter é bíblico, vem desde o Antigo Testamento. Durante o tempo acompanhei umas reportagens há alguns anos sobre as escolas de samba lá do Rio de Janeiro, as escolas do morro, as escolas famosas. E lá eles documentavam que crianças, adolescentes, jovens, muitos trabalhavam a favor da sua escola de samba de graça. Aqui em São Paulo parece que as torcidas organizadas foram desativadas, ou não tem muita liberdade de ir nos estádios e tal. Mas nós sabemos que muitos dos que têm essas organizações pagam por um time de futebol, por uma escola de samba. E por que o crente não pode dar dinheiro para evangelizar mais? Não é? Outra pessoa que chorou, o apóstolo Paulo, 2 Coríntios 11, 28. E esse capítulo 11 é bem forte, porque está falando da vida dele, sofrimentos e tal. E vou pegar só um pedacinho.
2 Coríntios 11, 28. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, não de choro, mas de expressão interior. Eu acho que você sabe o que é isso. Diariamente enfrento uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Ué, mas Paulo não era o cara? Paulo esteve lá no terceiro céu, viu a glória de Deus, mas ele desceu. Ele desceu e ele viu a glória e desceu, e cada dia ele diz aqui: eu estou preocupado com a igreja. Como é que está indo a igreja de Corinto, de Éfeso, de Tessalônica, dos Gálatas? Porque as doutrinas gregas estavam cercando a igreja, diminuindo a obra de Jesus, enganando os crentes e causando um grande mal. E todas as cartas são escritas, na sua grande maioria, para combater os escritos gregos, gnosticismo e tantos outros que vieram. E um homem tão espiritual disse assim: pastor Bruno, todo dia eu sinto uma pressão por causa da igreja. Você se preocupa pela igreja? Ou você acha que a igreja é só do Bruno? Não é dele não, nem é minha, mas ela é do nosso Senhor. Quem não vai cuidar do que é do nosso Senhor? E Ele mandou você cuidar, não mandou os anjos. Mandou você cuidar. Mas eu não prego, eu não falo não sei o quê. Dê a sua presença, dê o seu dom, dê o seu amor, dê a sua preocupação. Irmãos, o que eu quero dizer nesta noite é que você recebe muitas bênçãos de Deus, mas Deus tem um plano para você, que é trabalhar para o reino, fazer algo pelo reino. E não só receber, receber e receber. Eu garanto que a maioria dos homens e mulheres que estão aqui, muitas vezes foram trabalhar doentes ou não. E por que eu não posso servir a Jesus estando em sofrimento? Pastor Bruno, a maioria das vezes que Deus me usou onde eu estou aqui, foram os dias que eu estava mais quebrado. Mas vocês acham que pastor... Não, pastor não tem problema, né? Ele vive numa nuvem cor-de-rosa na casa dele. A maioria esmagadora, pastor Bruno, que Deus atua foi quando eu estava mais quebrado. Sabe por quê? Porque Deus quer dizer assim: a obra foi minha, não foi sua. Gideão tinha que enfrentar uns malucos lá, milhares de inimigos de Israel. Ele levanta 32 mil homens, e Deus olha assim e falou: você tem muita gente aí, e quando eu der a vitória, eles vão dizer: foi eu venci pelo meu braço. Começa a mandar esses malucos embora. E no final sobraram 301, né? Porque tinha o Gideão. E venceram um exército imenso. Sabe por quê? Para que, como eu estou contando hoje, há mais de 3 mil anos, como eu estou contando hoje, a vitória foi do Senhor, não foi dos judeus. Não foi dos judeus. Porque eu não dividirei a minha glória com ninguém, diz o Senhor. Deus quer o seu trabalho. Deus quer a sua dedicação. Você não pode ficar só na montanha, recebendo as bênçãos de Deus, e não servir no reino. Entende isso? Porque Ele merece, porque Ele é digno. Porque você estava no mercado de escravos de Satanás. Já viram os filmes? Os filmes de Romanos são bem legais, eles mostram muita coisa interessante. Então tinha uma plataforma como essa, e os escravos iam lá na frente, homens e mulheres, pelados, nus. E vinha alguém interessado: eu quero esse moço forte aí, deixa eu ver os dentes dele, que nem na escravatura dos negros, né? E a pessoa vinha, era comprada, e servia anos a fio ali. Quando ele ficava velho ou velha e já não aguentava mais, esse senhor vendia de novo essa pessoa para o mercado de escravos, devolvia. E o cara já velhinho vinha aqui, né, peladinho de novo. E alguém pobre, que nem um escravo, precisava comprar o velhinho. E o velhinho trabalhava até morrer. Jesus foi diante do mercado de escravos. Estava lá Satanás me acorrentando. E Satanás falou assim, e Jesus falou para Satanás:
Eu quero esse magrelo feio aí. E Satanás falou: não, de jeito nenhum, esse cara aí está na minha. Ele falou: você vai soltar, porque eu pago agora o preço dele. Eu quito agora a dívida dele. E Satanás teve que tirar a corrente e me entregar para Jesus. E eu agora sou escravo de Cristo para fazer o quê? Nada, só cantar, pastor, prega bem para mim, irmãos me visitem, irmãos orem por mim. Para com isso, você foi chamado para servir, você foi chamado para orar, você foi chamado para trabalhar, você foi chamado para cooperar. Irmão, se não for assim, a igreja não vai para frente. E Jesus está esperando que a igreja assuma a sua responsabilidade para que Ele possa retornar dos céus. Ele não vai retornar enquanto a igreja não terminar, não cumprir a sua tarefa. Tá bom? Acabou a pregação, não tem mais nada para falar. Feche seus olhos, por favor. Vamos orar sobre isso um pouquinho. A equipe não subiu ainda, é porque eu acho que eu estou tendo algum tempo, né? Feche seus olhos só um pouquinho. Eu não vou demorar não, prometo não demorar. Eu queria que você perguntasse assim para o Senhor. Esquece agora seu marido, seu filho, esquece o seu chefe, a empresa que não está bem, e pergunta assim para o Senhor: Senhor Deus, em nome de Jesus, o que esse homem está falando aí é verdade? Porque se não for verdade, Senhor, eu rejeito agora em nome de Jesus. E eu não quero que essas palavras afetem minha vida não. Mas Senhor, se é verdade o que Ele está falando, me ilumina agora e me dá energia e forças para vencer os meus problemas, sim, mas para servir ao meu Senhor que me tirou do mercado de escravos. Rededique a sua vida ao Senhor, irmão. Busque se aproximar dEle, porque a sociedade está nos afastando. O dinheiro, o trabalho, o trânsito, a política está nos esvaziando de espiritualidade. Então seja sincero com o Senhor e pergunte: Senhor, o que eu posso fazer? Sabe o que você pode fazer? Orar. A igreja Relevância chora por quem? Por quem nós estamos chorando? Pelo bairro de Alphaville, pela cidade de Alphaville, Santana. Por quem nós estamos chorando? Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Por quem esta igreja está se importando? O pastor não pode fazer sozinho, precisa de você. Senhor, qual a estratégia para ganhar os meninos drogados de Barueri? Qual a estratégia para ganhar esses ricos milionários aí que estão nessa cidade, que não querem saber nada do Evangelho? Qual a estratégia? Porque o Senhor também os ama e quer libertá-los. Qual a estratégia? Sabe como a igreja vai descobrir? Orando, pedindo, clamando. Então eu quero perguntar duas coisas para encerrando. Continua assim, por favor. Será que tem alguém aqui no nosso meio que nunca entregou sua vida para Jesus? Nunca fez uma oração assim: Senhor, eu estou entendendo, eu não entendo tudo não, mas eu estou entendendo que Jesus tem salvação para mim, pode perdoar meus pecados, e eu quero te receber agora como meu Salvador. Será que alguém nunca orou assim aqui? Quer orar dessa forma hoje comigo? Se você quer, eu preciso saber que se tem alguém assim aqui. Eu queria que você levantasse a sua mão. Ao levantar a mão, você está dizendo: eu quero receber Jesus, sim, pastor, e eu quero orar, sim. Será que tem alguém? Essa é a função da igreja, viu? Essa é a nossa função, abrir o Evangelho. Parece que não tem ninguém, porque parece que todo mundo aqui já aceitou Jesus, graças a Deus. Mas se é você que não fez, essa oportunidade é para você. Segunda pergunta para encerrar: você está sofrendo? Eu sei que sofrimento às vezes é relativo para um e para outro. A força emocional de uns é diferente de outros. A Bíblia diz assim: está alguém sofrendo, faça oração. Você está sofrendo? Eu quero orar por você também. E tem gente aqui, os nossos bens querem orar por você. Se você está sofrendo, fique em pé, no lugar onde você está.
eu não vou chamar você à frente, mas eu quero orar por você. Amém. Amém. Só fique paradinho aí, por favor. Você está sofrendo? Fique em pé no seu lugar. Porque Deus tem para você o livramento. Deus tem para você o livramento. Continue de olhos fechados, por favor. Eu queria que você se unisse a mim para orar por essas pessoas. Você pode fazer isso em oração, sentados mesmo. Senhor, em nome de Jesus, queremos interceder por esses amigos, irmãos que estão aqui sofrendo, Senhor. Eu não sei o que eles passam, mas Tu sabes. A dor, a desesperança, uma situação que não se resolve, uma carência horrorosa, um familiar problemático, a perda da esperança. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, toca nesses corações, trazendo, Senhor Deus, fé de que o Senhor é maior do que os problemas, fé de que o Senhor ama o seu povo, fé de que o Senhor há de abrir o mar, sim, e se o mar não abrir, Ele faz você andar por cima das águas. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus toque nessas vidas, os console e os energize para que esta semana sejam vitoriosos, que as situações se estabilizem, que as situações se resolvam, e que estas pessoas se tornem aqueles que choram por outros, porque serão consolados. Graças te damos pela obra da cruz e da ressurreição. Graças te damos pelo túmulo vazio. Graças te damos pela cruz ensanguentada. Graças te damos por tua misericórdia. Graças te damos porque o Senhor nos dá a paz. Graças te damos porque o Senhor nos dá a igreja. Graças te damos porque o Senhor nos dá a oportunidade de abrir a porta desta casa e pregar o Evangelho e cantar sem que ninguém nos impeça. Graças te dou, Senhor, por esta grande nação, por esse grande país, rico, precioso aos teus olhos. Graças te dou pelo teu povo que se reúne aqui regularmente, Senhor, o povo que te ama. Transforma nossas vidas, levanta nosso coração e concede-nos a vitória que o Senhor já preparou para cada um de nós. Nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Fique em pé, por favor.